Salve meus caros, aqui é o Felipe Nascimento e hoje a gente vai falar de um tema que interessa muita gente. Então, roda a vinheta. A gente vai falar aqui hoje sobre buracos negros. A minha pretensão é falar um pouco sobre aquilo que pouco se fala sobre buracos negros nos vídeos que vocês procuram. Muita gente gosta de saber, por exemplo, o que acontece se a gente cai num buraco negro, o que tem dentro de um buraco negro, enfim, coisas que geralmente as pessoas buscam como informação, mas que tem a rodo por aí. Então a minha pretensão é trazer aqui um pouco de informação a respeito de buraco negro, das quais não é muito falado nos vídeos que vocês assistem. É interessante a gente saber, por exemplo, que existem dois tipos de buracos negros: os buracos negros supermassivos e os buracos negros estelares. Os buracos negros supermassivos, eles têm em menor quantidade do que os buracos negros estelares. Os buracos negros estelares existem com mais abundância aí no universo. Só na nossa galáxia, por exemplo, existem por volta de 10 milhões de buracos negros estelares. Tem a sua massa entre 5 a 20 vezes a massa do Sol. Já os buracos negros supermassivos, eles existem em menor quantidade, contém um buraco negro supermassivo por galáxia. No centro de todas as galáxias existem buracos negros supermassivos, e esse buraco negro ele serve, a grosso modo, para organizar as estrelas que compõem uma galáxia. A massa de buracos negros supermassivos ela pode variar de 1 milhão de vezes a massa solar até 5 bilhões de vezes a massa do Sol. Para vocês terem uma ideia, a massa do nosso Sol, que é uma estrela anã, ou seja, em comparação com as outras, ela é relativamente pequena, é de 2 vezes 10 elevado a 30. É esse número que está passando aqui embaixo. Ou seja, é o número 2 seguido de 30 zeros. Essa é a massa do Sol. Imagina esse número multiplicado por 5 bilhões de vezes. Pois é, essa seria a massa de um buraco negro supermassivo, por exemplo. Bom, foi em 1974 que descobriu-se o primeiro buraco negro chamado de Cygnus X1. No entanto, a gente só pôde ter certeza sobre a existência de buracos negros supermassivos, por exemplo, em 1995. A gente sabe a distância desses objetos, desses corpos celestes, mas a precisão em que a gente poderia observar, ela foi um problema no passado. No entanto, na medida em que a tecnologia avançou no decorrer do tempo, os nossos instrumentos de observação também melhoraram a sua qualidade. E como o avanço científico é intimamente relacionado com a tecnologia, isso significa que quanto mais a ciência avança, mais a tecnologia aumenta e vice-versa. Na nossa galáxia, por exemplo, ela tem um buraco negro supermassivo no centro, já que todas as galáxias, ou pelo menos a maioria, até o que a gente sabe, ela tem um buraco negro de 4 milhões de vezes a massa do Sol, por exemplo. Isso, em comparação com outras galáxias, esse buraco negro da nossa galáxia Via Láctea, ele até que tem um tamanho modesto, digamos assim, nem muito grande, nem muito pequeno. Uma outra informação relevante para vocês em relação a buracos negros, que descobriu-se recentemente até, é que existe uma proporcionalidade em relação à massa do buraco negro e à massa da galáxia. Um buraco negro, por exemplo, supermassivo, ele é sempre 1000 vezes menos massivo do que a galáxia inteira. Ou seja, se você pudesse calcular a massa de todos os sóis que compõem uma galáxia, poeira estelar e assim por diante, a massa de tudo isso seria sempre 1000 vezes maior do que a massa desse buraco negro. E isso é algo impressionante, porque até o momento a ciência não consegue entender o motivo pelo qual isso acontece. Bom, com essas informações que eu passei para vocês até aqui, você poderia se perguntar, por exemplo, é uma pergunta bem interessante, qual veio antes?
as galáxias ou os buracos negros? Qual veio antes? Tudo indica, de acordo com as evidências que a gente tem, que eles, tanto os buracos negros quanto as galáxias, eles coevoluíram, né? Ou seja, um depende do outro, né? O buraco negro vai organizar a forma com que a galáxia se movimenta, vai organizar a matéria que compõe a galáxia, e a galáxia vai proporcionar ao buraco negro o número de massa, de densidade necessário para que ele funcione a regular a própria galáxia, e a galáxia, através da poeira estelar, vai dar matéria para o buraco negro, e um vai coexistir e vai ter essa interdependência um do outro para que tudo funcione da forma que é. No entanto, a gente sabe, por exemplo, que os primeiros buracos negros só puderam passar a existir depois da explosão das primeiras estrelas, né? Se a gente pudesse retroceder no tempo 13,8 bilhões de anos, que é a idade do universo, portanto as galáxias estariam todas condensadas em um único ponto denso, ali onde a gente chama de átomo primordial, a gente consegue entender que no átomo primordial as 4 forças fundamentais do universo coexistiram ali nesse espaço muito denso, né? Em um dado momento, há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo se expandiu, né? A gente sabe que a ciência já compreende que quando o Big Bang ocorreu, existiam alguns elementos elementares, o hidrogênio, lítio e berílio, né? Esses 4 núcleos vagavam pelo universo, e depois de um tempo, os elétrons, que também vagavam aleatoriamente no universo, por conta do universo se esfriar, né, porque ele era muito quente, no primeiro segundo após a expansão do universo, ocorreu aquilo que a ciência chama de período inflacionário, onde o universo passou aí do tamanho da cabeça de um alfinete muito grande. Tudo isso ocorreu, essa inflação, o período inflacionário, demorou cerca de 1 trilionésimo de segundo para se expandir aí. E quando isso ocorreu, depois de um determinado tempo, depois de 380 mil anos mais ou menos, o universo se esfriou, né? Os elétrons que vagavam aí pelo universo puderam se unir ao núcleo de hidrogênio, hélio, berílio e lítio, e dar origem aos primeiros átomos mais simples da natureza. Depois de muito tempo formou-se a poeira estelar, as primeiras estrelas, e foi só dentro do coração dessas estrelas que foram forjados os elementos mais pesados que a gente conhece hoje, e que compõem todo o resto da tabela periódica. E assim, quando uma supernova ocorre, que é a explosão de uma estrela, ela libera matéria pelo universo, e aí dá origem a novas estrelas, buracos negros, planetas e seres vivos. Por isso que Carl Sagan dizia, por exemplo, que nós somos poeira de estrelas. O ferro no nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o carbono nas nossas tortas de maçã, foram todos criados e forjados no coração flamejante de estrelas. Bom, eu queria passar essas poucas informações aí para vocês em relação a buracos negros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue aqui no Instagram. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Um abraço e até a próxima.